Olá pessoal, aqui é a Manuele. Vamos continuar a unidade 5 sobre integração numérica com as fórmulas de Newton-Cotes. Nós veremos principalmente as regras do trapézio e as regras de Simpson. Nós também aprenderemos a escolher as regras mais apropriadas para a situação dependendo das condições do problema. Então vamos lá começar. Olá pessoal, vamos continuar a unidade 5 sobre a integração numérica com a parte 2, que são as fórmulas de Newton-Cotes. Os objetivos deste vídeo são utilizar as regras do trapézio de Simpson para calcular a integral de funções e escolher as regras de integração apropriadas dependendo das condições do problema. Vamos começar com as fórmulas de Newton-Cotes como introdução. A gente terminou o vídeo passado falando da ideia básica de como funciona a integração numérica, que a gente substituía a função f de x por um polinômio que aproximasse razoavelmente no intervalo AB, e aí a gente reduziria o problema da integração para integração de polinômios. E aí a gente viu que no final das contas a gente acabaria utilizando fórmulas que tinham a expressão de certos pesos a em si que multiplicava o valor da função nos pontos escolhidos para integração. E esses pesos iriam depender da fórmula que a gente estivesse utilizando. Como são as fórmulas de Newton-Cotes? Dado uma função f de x aproximada por um polinômio interpolador, por exemplo, como o polinômio de Lagrange, a gente sabe que esse polinômio interpola f de x em pontos de A, B. No nosso caso, eles vão ser igualmente espaçados. Cada um desses subintervalos vão ter tamanho h. Nós teremos n subintervalos. Esse h vai depender do número de subintervalos. Como nós temos n subintervalos, esse tamanho h vai ser o tamanho do intervalo, b menos a, sobre n. E algumas características das fórmulas de Newton-Cotes. Quando os extremos do intervalo estão inclusos nesses pontos a serem integrados, a gente chama essas fórmulas de Newton-Cotes de fórmulas fechadas. Quando os extremos do intervalo não pertencem aos pontos da interpolação, ou consequentemente do que vai ser integrado, a gente chama de fórmulas abertas. Vou mostrar aqui graficamente que vai ficar mais claro. Então, a fórmula fechada, eu uso todos os pontos do intervalo, inclusive os extremos, o a e o b. E já na fórmula aberta não, eu só vou utilizar os pontos internos. Isso é mais utilizado quando a gente, por exemplo, a integral não é definida nos extremos do intervalo, aí você vai acabar utilizando uma fórmula aberta. No nosso caso, nessa unidade, a gente só vai estudar as fórmulas fechadas de Newton-Cotes, ok? Vamos começar com a primeira fórmula, que é chamada de regra dos trapézios. A maneira mais simples de eu interpolar uma função é utilizando um polinômio de grau 1. Então, esse vai ser o primeiro caso. Então, suponha que eu vou aproximar minha função f de x pelo polinômio interpolador de Lagrange de grau 1, interpolando f de x nos pontos x0 e x1, que vão ser exatamente os extremos do intervalo a e b. O meu tamanho h aqui vai ser justamente a extensão completa do intervalo, que é o b menos a. Só tem um subintervalo, então vai ficar o h igual a b menos a. E aí o que eu vou fazer então é aproximar a minha integral de a até b de f de x dx por uma outra integral agora do polinômio de grau 1 de x dx nesse intervalo a, b, que vai ser agora x0, x1. Então, utilizando aqui a fórmula do polinômio de grau 1, utilizando a forma de Lagrange, vai ficar f de x0, que multiplica L0 de x, mais f de x1, L1 de x, eu formo a seguinte expressão. Então, eu tinha aqui a minha integral do polinômio, agora eu só vou trabalhar com a aproximação, então eu vou substituir a fórmula aqui do polinômio de grau 1 pela forma de Lagrange. O próximo passo é expandir aqui cada um desses L's, utilizando a forma de Lagrange. Então, vai ficar para o L0 de x, vai ser x menos x1 sobre x0 menos x1, e o L1 de x vai ficar x menos x0 sobre x1 menos x0. Pronto, a próxima etapa aqui, a gente vai tentar simplificar a maneira de a gente resolver essa integral. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar as constantes, f de x0 é um número, é uma constante. F de x1 também é uma constante. Mas o que vai ser esse x0 menos x1, e o x1 menos x0? Vamos voltar lá para o nosso h, Nosso h, que era b menos a, vai ser exatamente o x1 menos x0. Sempre que eu utilizar as fórmulas de Lagrange, eu quero sempre fazer em relação a esse h e aqueles pesos que multiplicam as funções aqui, os valores das funções. Então, a primeira observação que a gente vai fazer aqui é que eu posso trocar nesses pontos onde aparece x0, x1, pelo valor de h correspondente. Então, se o h é x1 menos x0, x0 menos x1 vai ser menos h, e x1 menos x0 vai ser o próprio h aqui.
certo? Então eu vou substituir esses valores. E agora eu tenho essa expressão. É aqui onde entra aqueles conceitos de integrais que eu falei para você no vídeo passado, tá certo? Então, para a gente resolver essa integral aqui, isso aqui é a soma das funções. Então, isso aqui vai ser igual também à soma das integrais. Então, eu vou separar isso aqui em duas integrais. Depois eu vou poder colocar as duas constantes aqui para fora da integral. E aí eu vou resolver uma integral bem mais simples. Eu não vou colocar aqui toda a resolução da integral para a gente ganhar tempo. Mas isso eu recomendo como um exercício para vocês fazerem em casa. Como é que eu chego dessa fórmula aqui para essa expressão simplificada aqui, que é a regra do trapézio. Essa expressão todinha aqui ficou h sobre 2, que multiplica o f de x0 mais f de x1, e isso aqui eu chamo de regra do trapézio. Vou identificar aqui com o índice t aqui, certo? Por que a regra do trapézio tem esse nome? Porque, na verdade, a área que a gente está calculando é a área do trapézio, tá certo? Então, aqui, ó, se a gente observar, vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, que é exatamente a fórmula aqui da integral do trapézio, tá certo? Vamos ver um exemplo. Suponha que eu queira calcular a integral de 1 até 7 de 1 sobre x dx pela regra do trapézio, que é a fórmula que a gente já viu. Então, quais são os passos que a gente tem que seguir para resolver uma integral como essa? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem vai ser o h, quem vai ser o x0 e quem vai ser o x1. Então, pelo problema que foi dado, o x0 vai ser o 1, o x1 vai ser o 7. O f de x é essa função que aparece aqui, é 1 sobre x. O h vai ser justamente o b menos a, que é o tamanho, a extensão completa aqui do intervalo. Então, no nosso caso aqui, o h vai ser 6, o f de x0, que vai ser o f de 1, é 1 sobre 1, e o f de x1 vai ser o 1 sobre 7. Então, só colocar os valores aqui na fórmula, eu vou ter que a integral resultante vai ser 3,4286. Isso corresponde a, se eu tiver aqui a minha função, que é 1 sobre x, né, e no intervalo de 1 até 7, eu vou aproximar a área que está sob essa curva aqui pelo trapézio que está indicado aqui na área pintada de azul, tá certo? A gente pode observar que o resultado não é muito bom. Como é que será esse erro? O erro, a gente pode utilizar a função logaritmo aqui, natural, para aproximar mais perto possível do realmente valor de 1 sobre x dx aqui dessa integral, certo? Então, nesse intervalo aqui de 1 até 7, o valor dá 1,94591. Esse aqui foi o valor que a gente obteve pelo trapézio, né, que é o 3,4286. Eu vou calcular a diferença, né, desse menos esse e ver quanto é que dá esse erro, tá certo? Em termos de erro relativo, né, que é o que a gente viu lá na unidade 1, eu vou calcular isso aqui em módulo e vou dividir pelo valor exato. Eu obtenho um erro aqui de aproximadamente 76%, que é um erro muito alto, né? Então, para esse caso aqui, a regra do trapézio não é uma boa solução. Vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo, eu quero utilizar a regra do trapézio para calcular a integral de f de x, que vai ser igual a 0,2 mais 25x menos 200 vezes x ao quadrado, mais 675 vezes x ao cubo, menos 900 vezes x à quarta, mais 400 vezes x à quinta, no intervalo de 0 a 0,8, ou seja, um intervalo bem pequeno. E eu quero utilizar a regra do trapézio. Então, como fizemos no exemplo anterior, a gente tem que identificar quais são os elementos aqui da fórmula, né? Quem vai ser o x0, quem vai ser o x1, quem vai ser o h, quem vai ser o f de x0, quem vai ser o f de x1. Então, o nosso h aqui é o b menos a, né? Então, vai ser o 0,8 menos o 0, que vai dar o 0,8. O x0 é o próprio 0, e o f de x0 aqui dá 0,2. E o f de x1, substituindo aqui nos valores de f de x, eu obtenho que vai dar 0,232. Então, a fórmula dessa integral, utilizando a regra do trapézio, vai ficar o 0,8 dividido por 2, que multiplica o 0,2 mais o 0,232. Isso tudo dá 0,1728. Da mesma forma que a gente fez lá no exemplo, vamos ver graficamente o que corresponde esse resultado. Então, esse aqui foi o valor que a gente obteve pela regra do trapézio. Essa função aqui é um polinômio, dá para a gente calcular exatamente o valor dessa integral, deu 1,640533. E o erro que a gente obteve aqui foi de 1,467733. Quando a gente vê isso em relação ao valor exato da integral, a gente viu que o resultado ainda foi pior do que o exemplo 1. Né? Nesse caso aqui, o nosso erro foi de aproximadamente 89,5%, certo? Será que a gente consegue fazer melhor? Bem, consegue, né? Nós vamos utilizar a chamada regra do trapézio repetida. Então, o segredo é
Ok, se eu pudesse dividir aquele intervalo maior em subintervalos menores e aplicar a regra do trapézio repetidamente, talvez eu consiga um resultado melhor, tá certo? Então, o que a gente vai fazer, dada a regra do trapézio, né, para cálculo da integração, se o intervalo for bem grande, a gente viu que a fórmula do trapézio produz resultados muito ruins, né, muito distantes do valor exato da integral. Então, a gente vai fazer uma subdivisão do intervalo de integração e aplicar a regra do trapézio repetidas vezes. A representação visual disso seria assim. Então, suponha que ao invés de eu calcular se isso aqui são os dois pontos extremos do intervalo, usar aqui um polinômio único com a reta ligando esses pontos e aproximando toda essa área por um grande trapézio, eu vou subdividir em intervalos iguais menores e em cada um desses subintervalos eu vou calcular uma mini regra do trapézio, certo? E no final a gente vai ter um valor que aproxima, como se fosse somando todas essas áreas para obter o valor da aproximação da integral. Como é que fica essa fórmula? Subdividindo o intervalo AB em m subintervalos iguais, nós temos agora que iremos aproximar a função f de x dx por a integral de x de 0 até m, que isso aqui vai ser igual à regra do trapézio repetida. Então, a regra do trapézio repetida consiste em aplicar a regra do trapézio simples em cada um dos subintervalos. Então, vai ficar aqui, ó, h sobre 2 de f de x0 mais f de x1 mais... Aí, vou pegar o próximo subintervalo, que é de x1 a x2. Vai ficar h sobre 2, que multiplica f de x1 mais f de x2. Eu vou fazer isso até o último subintervalo, que vai ficar h sobre 2, que multiplica f de xm menos 1 mais o f de xm. O que a gente pode observar aqui que nas fronteiras aqui dos intervalos, né, eles vão aparecer repetidos. Ó, o f de x1 aparece aqui repetido, o f de x2 também vai aparecer repetido. Então, com exceção do primeiro e do último, todos os elementos internos aqui vão aparecer duas vezes. Então, a gente consegue escrever dessa forma aqui. E essa aqui é a regra do trapézio repetido. Eu vou apenas simplificar a notação utilizando uma notação de somatório. E aí a gente tem que no final a regra do trapézio repetida vai ser h sobre 2, que multiplica o f de x0 mais duas vezes todos os elementos internos, né, do f de x, e que o i vai de 1 até o m menos 1, mais o f de xm. Vamos aplicar essa fórmula num exemplo, que é o exemplo 3. Suponha que eu queira calcular a integral de 1 até 3 de x à terceira vezes o logaritmo natural de x dx pela regra do trapézio repetida com m igual a 4. Então, serão 4 subintervalos, utilizando aqui a regra do trapézio. Como a gente fez nos exemplos anteriores, eu preciso descobrir quem é o h e quem são os elementos aqui que vão compor a fórmula. Quando eu utilizar fórmulas repetidas, o tamanho h aqui, né, de cada subintervalo vai ser justamente o b menos a dividido pelo número de subintervalos. Então, aqui vai ficar 3 menos 1 dividido por 4, que dá 0,5. Pronto, aí agora eu consigo formar os meus pontos. Eu sei que o x0 vai começar do 1. O x1 vai ser o x0 mais o h, o x2 vai ser o x1 mais o h, e o x3 vai ser o x2 mais o h, até que eu chegue no último xm, que é o x4, certo? Então, a gente vai montar essa tabela aqui, ó. Eu começo do 1 e vou aumentando de 0,5 em 0,5 até chegar ao outro extremo do intervalo, certo? E aí eu calculo o f de x correspondente utilizando essa função f de x aqui, que é o x à terceira vezes o logaritmo de x. Substituindo aqui na fórmula, eu tenho que o valor da integral repetida aqui, tá com um errinho, vocês relevem, vai ficar o 18,0309, tá certo? Algumas observações com relação à regra do trapézio repetida. Ela só pode ser aplicada se os subintervalos forem de tamanhos iguais, certo? Caso os subintervalos sejam de tamanhos diferentes, aí você vai ter que aplicar a regra do trapézio simples em cada um desses subintervalos e depois somar todos os resultados para o intervalo completo. Isso significa que cada um desses subintervalos pode ter um valor de h diferente, certo? Então vamos continuar. Vamos ver agora as regras de Simpson. Nós vimos que a gente consegue melhorar o resultado da integração aplicando a regra do trapézio repetida, né, que é subdividir o intervalo em vários segmentos e aí a gente aplica a regra repetidas vezes. Uma outra maneira de a gente aumentar a precisão da integração é usando polinômios de mais alta ordem ao conectar os pontos. Da mesma forma que a gente fez lá na interpolação, a gente melhorou um pouco, né, a precisão da interpolação utilizando polinômios de ordem mais alta. Aqui vai ser da mesma forma. E aí de onde vem as regras de Simpson, certo? A regra 1/3 de Simpson vai ser quando a gente utilizar um polinômio de grau 2, aí eu vou utilizar aqui 3 pontos,
E a regra 3/8 de Simpson é quando a gente utilizar um polinômio de grau 3. Então, para isso eu vou precisar aqui de 4 pontos. Vamos ver em mais detalhe cada uma dessas regras. Começando pela regra 1/3 de Simpson. Na regra 1/3 de Simpson, como eu falei, eu vou aproximar f de x por um polinômio interpolador de grau 2. Então, a gente aproxima aqui utilizando o polinômio de grau 2. Então, eu vou precisar aqui de 3 pontos. Então, é o x0, x1 e x2. E eu vou usar aqui um polinômio de grau 2. Da mesma forma que a gente fez lá na regra do trapézio, eu vou utilizar a forma de Lagrange. Então, eu vou substituir aqui o P2 de x pela forma de Lagrange correspondente. Expandindo cada um desses L's, né, nós temos essa grande expressão aqui. Eu vou aplicar o mesmo raciocínio que eu utilizei na regra do trapézio. Eu vou substituir essa expressão inteira aqui na integral do polinômio, tá certo? Vou simplificar, vou utilizar onde é que eu posso substituir o valor de h, vou trocar a integral da soma das funções pela soma das integrais. As manipulações algébricas vão ser um pouco mais complexas, eu vou precisar fazer uma mudança de variável, mas ainda assim a gente vai obter uma regra simples da seguinte forma. A integral de x0 até x2 de f de x dx vai ser aproximada pela seguinte forma. H sobre 3, que multiplica o f de x0 mais 4 vezes o f de x1 mais o f de x2. Isso aqui eu vou chamar de a primeira regra de Simpson, tá certo? Ela é chamada regra 1/3 de Simpson porque o h aqui é multiplicado pelo fator 1/3. Vamos ver o exemplo 4. No exemplo 4, eu vou calcular a integral de 1 até 7 de 1 sobre x dx pela regra 1/3 de Simpson, que isso aqui é igual ao exemplo 1 que a gente fez lá no começo do vídeo. Então, para isso, a gente vai precisar construir um polinômio de grau 2, eu vou precisar de 3 pontos. E aí, da mesma forma que a gente fez nos exemplos anteriores, quem vai ser o h e quem vai ser os pontos da integração. Então, o meu h aqui, como eu tenho 2 subintervalos, né, o polinômio de grau 2, o meu h aqui vai ser o b menos a, né, o 7 menos 1 sobre 2, que vai dar o 3. E para montar os 3 pontos, eu vou começar do 1, vou somar 3, vou pegar o ponto interno, que é o 4, e vou somar mais 3 de novo para pegar o último ponto, que é o 7. Pronto, aí agora é só calcular, né, o f de x0, o f de x1 e o f de x2, e aplicar na fórmula da regra de Simpson. Então, vai ficar, o valor da integral vai ser 3 sobre 3, né, que é o h sobre 3, que multiplica o f de x0 dá 1 sobre 1, o f de x1 dá 1 sobre 4, multiplicado por 4 aqui, mais o f de x2 que dá 1 sobre 7. Então, o resultado aqui ficou 2,1429. Graficamente, vai corresponder à seguinte imagem. Notem que eu quero aproximar a integral da função f de x mostrada em azul pelo polinômio aqui de grau 2 mostrado em preto. Então, a área aproximada vai ser o que está sendo mostrado aqui em azul, tá certo? Quando a gente compara com uma área que seria calculada pelo polinômio de grau 1, a gente vê que obtivemos um resultado bem melhor. Então, vamos ver quanto é isso algebricamente, né? Utilizando o mesmo valor que a gente viu, né, para calcular o erro da regra do trapézio, eu vou fazer a diferença de o que é o valor mais exato possível menos o que a gente obteve como aproximação, e aí eu errei aqui por menos 0,19699. Então, comparando com a regra do trapézio, nós vemos que a gente obteve um resultado bem melhor, né? Então, estou errando aqui apenas por essa parte que está mostrada em vermelho aqui. Vamos à próxima regra, que é a regra 3/8 de Simpson. Então, na regra 3/8 de Simpson, eu vou aproximar a função f de x por um polinômio interpolador de grau 3. E agora eu vou precisar de 4 pontos, né? De x0, x1, x2 e x3. Então, aplicando o mesmo raciocínio utilizado para o polinômio de grau 2, que eu não vou mostrar aqui, nós vamos obter a regra 3/8 de Simpson, que vai ficar 3 vezes h sobre 8, que multiplica uma vez o f de x0, mais 3 vezes o f de x1, mais 3 vezes o f de x2, mais uma vez o f de x3. Vamos ver um exemplo aplicando essa regra. Suponha que eu queira calcular agora a integral de 1 até 7 de 1 sobre x dx, pela regra 3/8 de Simpson. Então, para construir o polinômio de grau 3, a gente vai precisar de 4 pontos. Vamos calcular o nosso valor de h. Como sempre, o h vai ser b menos a sobre o número de subintervalos. Eu tenho aqui 3 subintervalos, então vai ficar o h igual a 2. E aí eu vou formar os meus 4 pontos, começando do 1 e somando de 2 em 2. Então vai ficar 1, o 3, o 5 e o 7. Aplicando a fórmula de 3/8 de Simpson, eu tenho que o h é igual a 2, então vai ficar 6 sobre 8, que multiplica
f de x0 dá 1 sobre 1, f de x1 vai dar 1/3, então vai ficar 3 vezes 1/3, o f de x2 vai ficar 1/5, então vai ficar 3 vezes 1/5, mais o f de x3 que dá 1 sobre 7. Então, resolvendo essa expressão, a gente tem que dar 2,0571. Graficamente, a gente já conseguiu um resultado ainda melhor do que o polinômio de grau 2, né? Então, agora aqui a área da integral é o que se refere à função em vermelho aqui, que é o polinômio de grau 3. E o erro obtido foi muito pouco aqui, né? Bem menor. Então, calculando aqui algebricamente esse erro, ficou menos 0,11119. E a gente pode concluir que o resultado da integração, pelo menos nesse caso, né, para essa função 1 sobre x, vai melhorar à medida que o grau do polinômio aumenta. Então, se a gente observar aqui os 3 valores de integral que a gente calculou, o erro vai diminuindo à medida que a gente aumentou aqui o grau do polinômio. Bem, da mesma forma que a gente fez com a regra do trapézio, a gente também pode melhorar essa precisão aplicando a regra repetidas vezes. Vamos ver como fica para a regra 1/3 de Simpson. Então, fazendo a regra 1/3 de Simpson repetida, eu vou, a partir da regra 1/3 de Simpson simples, né, para o cálculo da integração. Então, eu vou subdividir o intervalo de integração em m. Esse m tem que ser múltiplo de 2, né, subintervalos iguais. E vou aplicar a equação aqui da regra 1/3 de Simpson a cada 3 pontos. Então, eu vou ter agora a regra de Simpson repetida, tá certo? Então, eu vou ter que agora o meu intervalo vai ser do x0 até o xm. E eu vou ficar aplicando essa regra a cada 2 subintervalos, ou seja, os 3 pontos que a gente mencionou aqui. Então, como é que fica isso graficamente? Então, por que o número de subintervalos precisa ser par, né? Porque eu vou juntar aqui, ó, 3 pontos, aplico uma regra, aí eu pego os próximos 3 pontos, né, consecutivos, vou aplicar a regra e vou fazer isso até eu chegar ao final do intervalo. Então, para dar certinho, para aplicar cada uma dessas regras, eu preciso ter subintervalos aqui múltiplos de 2. Aí, da mesma forma que aconteceu lá na regra do trapézio, né, que tinha sobreposição, os elementos apareciam repetidos, então nos extremos aqui, ó, internos, né, quando é, no caso, vocês lembram, né, os fatores que multiplicam f de x0, f de x1, f de x2 é 1, 4 e 1. Então, no último 1 sempre vai aparecer repetido aqui, tá certo? Então, a gente vai observar isso, como é que fica na fórmula. Então, na fórmula, o que a gente vai fazer? Quando a gente for simplificar essa expressão aqui, então, os elementos, né, que são indexados por índices pares, vai aparecer um 2 aqui, ó. E quando o elemento for o índice ímpar, ele vai aparecer um 4. Então, vai ficar 1, aí 4, 2, 4, 2, 4, 2, até eu chegar no último elemento que vai aparecer só uma vez. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. E aí, a gente pode simplificar, né, essa notação para não ficar tendo que copiar essa fórmula desse jeito o tempo todo, da seguinte maneira. Eu vou escrever a regra repetida, né, 1/3 de Simpson, h sobre 3, que multiplica um somatório de um certo ci vezes o yi, né, e esse i vai variar de 0 até m, de tal maneira que quando esse i for igual a 0 ou igual a m, o ci vai ser igual a 1. Quando o i for par, ele vai ser igual a 2, e quando o i for ímpar, ele vai ser igual a 4. Pronto, vamos aplicar no exemplo. Suponha que eu quero calcular aquela integral de 1 até 3 de x à terceira logaritmo natural de x dx pela regra 1/3 de Simpson repetida agora com m igual a 4. Ou seja, eu vou aplicá-la 2 vezes, tá certo? Então, aqui está a fórmula da regra 1/3 de Simpson. Vou calcular o valor de h, né? Como sempre nas regras repetidas, vai ser sempre b menos a sobre m. Então, aqui nesse caso vai ficar 3 menos 1 sobre 4, que dá o 0,5. Vou montar aquela mesma tabela, né? Vou precisar agora de x0 até o x4. E aí, nesse caso, como esses valores de c que variam, você inclui também na tabela o cálculo desses valores de c, certo? Vai ficar bem mais fácil. Então, a gente coloca uma coluna para o i, uma coluna para o xi, uma coluna para o yi e uma coluna para o ci. E aí fica fácil de ficar trocando aqui 1, 4, 2, 4, 2 até chegar no final aqui. Então aqui, ó, o 2 não apareceu repetido, tá certo? Como só são 2 subintervalos, ele só vai aparecer aqui uma vez. Substituindo os valores na fórmula, eu tenho que a integral pela regra 1/3 de Simpson repetida ficou 17,249. Bem, a partir dessas regras que a gente viu do trapézio, regra 1/3 de Simpson, regra 3/8 de Simpson, a gente percebe que elas meio que seguem um padrão, tá certo? Então, esse padrão é o que a gente chama das fórmulas de Newton-Cotes, certo? Vou só reescrever aqui todas as regras. E essas fórmulas de Newton-Cotes, elas apresentam a seguinte forma geral.
a integral, o valor da integral, de acordo com o n aqui, onde o n é o grau do polinômio que a gente utilizou, vai ser igual a n vezes h sobre um certo d índice n, que multiplica o somatório de 0 até n de ci, y. Esses ci são chamados de coeficientes de Coates e o d índice n vai ser um fator que vai variar de acordo com esse n, que é o grau do polinômio, tá certo? Com isso, já existe uma tabela para você fazer essa integração utilizando vários polinômios aqui de vários graus, tá certo? Eu tô mostrando aqui só até o 6, mas a tabela é bem maior, ela tem graus bem superiores aqui. E aí é fácil de você, por exemplo, se você quiser implementar um código para calcular o valor aqui dessa integral utilizando pontos igualmente espaçados com esses coeficientes aqui. Não é complicado, tá certo? Bem, algumas considerações finais com relação às fórmulas de Newton-Cotes. Na prática, fórmulas de ordem alta, que utilizam mais de 4 pontos, não são comumente utilizadas. As regras de Simpson elas são suficientes para a maioria das aplicações, e o aumento da precisão ela pode ser obtido com a aplicação da regra repetida. Só observem que existem algumas restrições, né? Por exemplo, no caso da regra 1/3 de Simpson repetida, é necessário um número par de subintervalos para ser aplicado. Mas quando você não tiver esse número par, você pode fazer uma combinação de regras, certo? Então, por exemplo, suponha que você tenha que estimar uma integral com 5 subintervalos, você pode utilizar a regra 1/3 para os 3 primeiros pontos e a regra 3/8 do terceiro ponto em diante. E aí você consegue calcular da forma mais aproximada possível essa integral aqui completa. Então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Vamos ver aqui um resumo de tudo que a gente viu. Nós vimos como utilizar as regras do trapézio e de Simpson para calcular a integral de funções, inclusive as versões repetidas, e aprendemos as regras mais apropriadas de serem aplicadas, dependendo das condições do problema, que aí você vai olhar para o número de subintervalos e para o grau do polinômio. Então era isso, pessoal. Obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.